Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Passagem para 4 e hoje a gente tá aqui com uma convidada especial, minha amiga Maiara. Ela é minha amiga lá da faculdade, ela foi aluna do Master, estudou comigo, né? Hoje ela trabalha lá, mas ela vai contar a história dela pra vocês. Então, vem com a gente que esse é o Passagem para 4. É isso aí. Aí depois você pega esses pedaços e coloca no preto e branco. Então, pessoal, a Maiara vai contar pra vocês a história dela, porque a história dela é o exemplo de muitas coisas que a gente tenta explicar aqui nos vídeos e às vezes não consegue, mas ela viveu, então ela vai contar pra vocês um pouquinho. Então, Má, conta a sua história aqui, estudante nos Estados Unidos. Sim, a minha história é meio maluca, meio um pouco diferente, mas talvez pode ser a história de você que tá aí assistindo. Obrigada pelo convite. Demorou um pouco, mas eu Demorou um ano pra esse vídeo sair, mas saiu. Demorou um pouquinho. Mas a minha história é o seguinte, eu fiz faculdade no Brasil, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, fiz na Universidade Mackenzie em São Paulo, e aí logo que eu me formei, literalmente assim, depois que eu me formei, eu vim pra cá em 2014 pra fazer o International College Program da Disney. Então, pausa, porque só isso daria um vídeo, porque eu sei que tem muita gente que gostaria de fazer esse programa. Só que ele mudou um pouco, as coisas mudaram, o mundo mudou de 2014 pra cá, né? Sim. Mas depois a gente fala disso, assim, no detalhe. Calma, vamos lá, tem muita coisa. Mas voltou. Agora voltou. Agora voltou. Podemos fazer um vídeo sobre isso depois. Deixa aí nos comentários, aquela. Isso aí! Já estou mandando, aquela. Gente, quando o convidado é bom, é assim, ele já vem e fala assim, deixa nos comentários, deixa aquele like, porque eu esqueço, você sabe, né, que eu esqueço, e chega lá no final e eles falam assim, eu fui editar o vídeo, não tinha nenhum pedindo like, não tinha nada. Então, convidado bom é assim. Eu fiz hoje em dia acho que não se chama International College Program, acho que tem um outro programa, acho que é CEP, não sei, alguma coisa assim. E aí eu fiz esse programa em 2014, eu fiquei 3 meses, então novembro, dezembro, janeiro. Tipo férias. O Holiday Season. Então esse programa ele foi criado justamente para ter um suporte a mais durante essa época, né, das festas e tal. Parques lotados, precisando de mão de obra, aluno. Fórmula que dá certo em qualquer lugar do mundo, né? E aí nesse programa que é interessante, porque você fica morando nos dormitórios da Disney, então assim, é um sistema muito diferente. E eu vim com o visto J1. Que é o mesmo que eu vim como Camp Counselor, que é o mesmo que eu tenho hoje, mas não é o mesmo. Quem não assistiu o vídeo de vistos, tem um vídeo aqui no canal, vamos deixar o link, que fala a diferença do F1 pro J1. Guarda isso e vai nesse vídeo depois de terminar esse. Isso. E aí, bom, com esse visto, eu particularmente trabalhei no Magic Kingdom, eu trabalhei na Fantasyland, nas lojas da Fantasyland. Ai, gente, foi lindo. E aí eu usava um vestido roxo, eu trabalhava nas lojas da Fantasyland. Ai, eu amava, gente. Eu era a princesa, enfim. Delícia. E aí esse programa meio que abriu minha cabeça, assim, pra coisas que eu poderia fazer. Apesar de ser Disney, é uma coisa super mágica, também é trabalho. É um trabalho. Continua sendo um trabalho. Você é tem da Disney, mas é um trabalho. Durante as festas, então é bem puxativo. Mas aquilo abriu minha cabeça, assim... Nossa, eu gostei muito desse ambiente, de trabalhar com pessoas e tal. E aí eu voltei pro Brasil, eu falei, meu Deus, eu quero voltar pra cá, fazer outro programa da Disney. O que eu vou fazer pra voltar, né? E aí eu fiz um outro programa da Disney em 2016. Ele se chama Super Greeter, ou International Park Greeter, que é um programa, atualmente ele ainda não voltou depois, né, da pandemia, mas ele é um programa que foi criado só para brasileiros, no período das férias, agora do summer, do verão, porque também nesse período de férias, muita gente. Orlando lota, né, então... nessa época vinham os grupos, né, quando você faz, 15 anos, aí você vem pra Disney, vem 300, 500 pessoas, eles vinham pra cá, tem conferência, tem competição, então eles criaram esse grupo só pra brasileiros, justamente pra atender esses grandes grupos, porque a gente conseguia, no português, que tem bastante, e a gente, consegue um espanhol, tal. Exatamente, latino a gente se vira. A gente se vira. E aí eu trabalhei no Caribbean Beach Resort da Disney. E também foi um outro programa que assim,
meu Deus, como eu trabalhei no hotel, é uma experiência um pouco diferente. E eu falei, nossa, eu gostei tanto de trabalhar aqui e tal. E aí uma coworker minha, que é a minha amiga e tal, ela falou assim, nossa, porque você gosta tanto de trabalhar aqui, por que você não estuda hospitality, né? Só que essa minha amiga, ela é enfermeira, né? Eu falei, cara, mas eu não quero, né, trabalhar em hospital, não é minha praia, A não sei o gente que, não eu juro. usa o termo hospitalidade no Brasil pra isso. E é difícil explicar, gente, porque hospitalidade pra gente no Brasil é o quê? É ser gente boa, ser legal, aquele jeitinho mineiro, pão de queijo, cafezinho, né? Isso a gente chama de hospitalidade, a gente fala hospitalidade brasileira. Mas a ideia de hospitality é ligada à ideia do turismo, de serviços para o turismo. É toda essa indústria de serviços para o turismo. E aqui, por isso que eu estudo no Rosen College of Hospitality Management, eu sempre falo, porque que eu falo, me perguntaram esses dias, o que é esse tal desse Rosen? Aí eu tive que explicar que era a faculdade. Por quê? Porque Hospitality Management não é uma noção que a gente tem no Brasil, né? E aqui tudo, eles falam Hospitality Industry. E aqui Orlando vive disso, né, gente? Não, até mesmo porque não existe esse programa no Brasil pra se estudar, né? Ou você vai turismo. pra turismo, hotelaria e fica naquele meio só. Então, na época eu fiquei, ai, gente, nada a ver, né? Então, aí ela falou, não, tem um programa que é só pra isso e tal. Aí ela me levou pra visitar, né? Foi assim que eu descobri. Então, a gente foi até o Valencia College e a gente também foi no Rosen College. Pausa, porque aí tem uma pergunta que eu falei, você tem que explicar sobre isso. Porque é um negócio que a gente usa termos muito diferentes, às vezes as pessoas têm dificuldade, e eu sempre faço referência também quando eu falo nos vídeos dos filmes americanos que a gente assiste. Porque as pessoas falam assim, é porque fulano não deu certo, acabou estudando no Community College. Ai, gente. Não é? Nos filmes fala isso, tipo assim, quem dá certo vai pra Yale, Harvard. E quem não deu certo vai pro Community College. Vamos desmistificar isso aqui, vamos falar. Qual que é a diferença do Valencia College, por exemplo? Pensando em Orlando, eu vou dar esses exemplos que a gente tá aqui. O Valencia College, que é um Community College, uma espécie de um Community College nesse contexto. E a UCF com o Rosen College, tá vendo? É college do mesmo jeito. Mas a UCF enquanto uma grande university. Foi confuso pra mim também, porque eu também vi assim, mas é Community College, como que a gente vai tentar comparar com o Brasil? Se fosse fazer uma comparação de universidade e faculdade... É que no Brasil também a gente chama tudo meio misturado, né? Exato. Pra mim, o que fica mais claro é que a universidade é aquela grande, que tem muitos cursos, vários colleges dentro dela, né? Por exemplo, a UCF tem 13 colleges, né? Um deles é o Rosen College of Hospitality Management, mas tem o College of Business, tem a Nixon School, que é a escola de comunicação dentro do college. São os departamentos, né? Os departamentos. Ou a gente chama às vezes de faculdade também. No Brasil, os departamentos, quando o departamento é muito grande, a gente chama de faculdade, mas é dentro de uma universidade. É mais ou menos isso, né? E o menor, e o Valencia College, ele é Ele começou como uma community college. Eu sei disso porque depois eu trabalhei lá, mas a gente vai chegar lá. Mas é que ele começou como uma community college. Qual que era o objetivo? Quando eles criaram, eles queriam que fosse um lugar que tivesse um alto nível de ensino, mas que fosse acessível para as pessoas daquela região poderem estudar. Porque aqui, nos Estados Unidos, não existe a faculdade pública, não quer dizer que você não vai pagar por ela. Faculdade é sempre paga. Ponto final. Sempre paga. A diferença de uma pública e de uma privada é o quanto que ela recebe do governo, direto do governo, de assistência. Então, quanto mais ela vai receber, menos o aluno vai pagar. De certa forma, assim, bem geral. Bem geral. Eu tô deixando bem geral. bem simples. A UCF é uma faculdade pública, né? Do estado da Flórida. Isso. E aí, na questão educacional dos Estados Unidos. Então, você se forma no high school, no ensino médio. Isso. Durante o high school, ainda tem essa opção. Durante o high school, você pode fazer um dual enrollment. Ai, gente, isso é complicado, não entendo muito bem. Vamos ter que fazer uma parte depois só sobre isso. Mas só pra entender de uma maneira geral. Então, o dual enrollment quer dizer que enquanto você está no ensino médio, você pode fazer algumas aulas da faculdade
adiantadas, enquanto você tá no ensino médio. Você pode terminar a faculdade antes, se você começar a fazer as matérias já no ensino médio. Você consegue adiantar algumas matérias gerais. Por quê? Quando você se informa, então, no ensino médio, você pode ir para um Associate of Arts, vai estar na tela, já estou falando para pôr na telinha. Um Associate of Arts. Undergrad, vamos lá. Isso. Primeira coisa, undergrad é graduação no Brasil. Então é a faculdade, o undergrad. Eu expliquei isso aí em outro vídeo, mas vamos colocar aqui. Dentro de undergrad, você pode ter o Associate of Arts, Associate of Arts, Associate of Science, que é a mesma coisa, só que um na área mais sociais e o outro na área mais ciências naturais, por assim dizer, né? Eles têm objetivos diferentes. Né? Mais área social, mais área ciências naturais, né? E o Bachelor. E o Bachelor. No Brasil, se a gente tivesse que falar o Associate, seria equivalente ao quê? Tá, então, de uma maneira geral, o bacharelado aqui nos Estados Unidos, os dois primeiros anos são de aulas gerais que todos os alunos têm que ter. Então, vão ter áreas de humanas, áreas exatas e áreas de ciência. Filosofia, sociologia, matemática avançada, matemática financeira, álgebra. Aula de inglês, que é English Composition. Então, todos os alunos, eles têm psicologia, essas coisas, todos os alunos têm que passar por essas mesmas aulas. Todo mundo tem que fazer mais ou menos um ano igual, né? 2 anos, pode ser que você vai fazer essas mesmas matérias, independente se você vai pra UCF, se você vai pro college, se você vai pra Harvard. Tanto faz, você vai fazer. Independente se você é da área de humanas, sociais ou o que é. Tanto faz o seu não curso, importa. você vai. Essa é a maneira como os Estados Unidos vê que todo mundo tem que passar por essas matérias que são obrigatórias. Nivelamentão pra quem chegou, né? E aí, geralmente, os alunos vão fazer essas matérias no Associate of Arts. O Associate of Science, em questão de comparação no Brasil, é como se fosse um curso técnico. É um tecnólogo? Porque o técnico pode ser de segundo grau, né? Pode ser high school, não é o técnico, é o tecnólogo. Se fosse tentar comparar com alguma coisa. É difícil. Gente, não é diferente. uma comparação direta. Não tem assim, ó, isso é igual a isso. Porque não dá pra comparar o que não existe. Então, o Associate of Science, geralmente, a gente tenta falar que é um curso mais técnico, porque o seu objetivo é se formar profissionalizante naquele curso específico. O Associate of Arts, ele tem o objetivo você tem o objetivo de transferir para outra escola. Continuar para um bacharelado. Você já entrou, mas já com aquela visão de que você quer continuar para um bacharelado. Isso. Você tem, quando você tá no Associate of Arts, no AEA, que a gente chama, você tem um Transfer Program. Então, você tá com a intenção de fazer essas aulas gerais e você quer transferir, sei lá, para um curso de psicologia. Se você já sabe a sua transferência, enquanto você tá nesses primeiros 2 anos, você vai fazer as aulas gerais e colocar algumas aulas que você precisa para o seu curso de psicologia para o futuro. Já pode começar também, esses 2 últimos anos já pode adiantar. Já vai adiantando. Então, o college, o Valencia College, ele te prepara para esses associate degrees. Então, os 2 primeiros anos. Mas também tem bachelor lá. Tem. Em alguns bem específicos, né? Para alunos internacionais, sim. Aí, ó, gente. Então, o Valencia College, ele começou a desenvolver alguns anos atrás alguns cursos de bacharelado. Então, até enfermagem, alguns cursos de tecnologia. Cardiologia, esses dias eu vi, eu achei, gente, cardiologia. Sim. Tem umas coisas que são muito diferentes do Brasil. Por isso que eu sempre falo assim. A gente estava discutindo até isso mais cedo aqui, eu e o Wilson falando. As pessoas perguntam, mas como é que eu faço a equivalência? O caso esquece a palavra equivalência. Equivalência não existe. O que existe é ver se o que você fez no Brasil pode ser considerado aqui para a mesma graduação, para outra graduação, para complementar uma graduação, porque não ou se é igual, se é considerado igual. Porque, por exemplo, as graduações em comunicação, que é o nosso caso, é igual. Porque é um curso muito amplo, na verdade, não tem um currículo muito fechadinho, né? Se você teve ali a base de teoria da comunicação e tudo mais no currículo, é o que vai ser exigido aqui. Então, é como se tivesse feito aqui ou no Brasil, é igual. É uma graduação, né? A palavra
pode ser equivalente, mas não é validação, é diferente. Porque quando você começa a aplicar, eles veem a equivalência. Então, que basicamente... Equivalência, não é validação. Coloquem a palavra equivalência na cabeça porque é melhor. Porque eles vão praticamente comparar o que você fez no Brasil com o que existe aqui. E aí eles vão ver se existe alguma coisa que é equivalente ao que é ensinado aqui. E é isso. Por isso, se você quer entender como é que faz essa equivalência, como é que analisa essa equivalência, tem um vídeo aqui que eu falo sobre o serviço da UES. Não necessariamente você tem que contratar, mas algumas universidades exigem. A UCF, para o meu processo, exigia, então eu tive que contratar a UES para a universidade não ter o trabalho dela ficar olhando qual que era o histórico de um e qual que era o histórico de outro. Ela pede para esse serviço ser feito e já ser entregue pronto para ela. Então, se você quer saber mais sobre o serviço do UES, tem vídeo aqui falando. Então, você tem esse caminho de ou fazer o Associate antes, ou você ir direto pro curso de bacharelado e fazer todo esse curso na universidade. E aí a gente vai usar o nome só Valência e UCF pela nossa experiência pessoal. Mas isso existe em diferentes colleges, você vai ver que você pode... São as mesmas aulas, geralmente com um custo muito mais baixo e até maiores opções de pagamento. E no final, o seu bacharelado vai ser da universidade. Porque o que as pessoas têm que entender é assim, se essa base é a mesma e qualquer um dá essa base, eu vou fazer onde ela estiver disponível e mais barato. O Valencia College faz isso já associado com a UCF, eles têm uma parceria, então se você vai lá e faz esse básico no Valência, ela vai ser como se você fizesse esse básico na UCF. Só que qual que é o custo do Valência? X. Qual que é o custo da UCF? O curso de uma grande universidade. Então, alguns X a mais. Sim. Basicamente. Gente, isso tudo que a gente tá falando, undergrad, graduação, né? Faculdade. Isso é lá antes, em 2016 ainda. Quando eu terminei o programa da Disney, eu visitei então os dois lugares e decidi começar por Valência. Então, em dezembro de 2016, vim pra cá e comecei em janeiro, né, no Spring, no Valencia College. E depois de 3 meses que eu tava estudando, eu comecei a trabalhar dentro do campus, já. Pausa, você foi fazer o Associate? Fiz o Associate. Fez o Associate Degree, que era... Em Hospitality. Em Hospitality, que já é focado, porque tem o Associate geral e tem o Associate focado já. Se vocês quiserem, entrem lá no site do Valencia College, vou deixar aqui, tem uma lista gigante de opções. Muito diferente de tudo que eu conheço de graduações no Brasil. Tem outros tópicos, outros temas, outras... eles são muito minuciosos na divisão dos temas. Então, tem coisas que no Brasil é geral, por exemplo, produção de vídeo. Aqui você tem produção para TV, aqui você tem cenografia, você tem iluminação para vídeo. Tudo separadinho. Então, entra lá e confere que é bem interessante. Isso. E eu vim pra cá com o visto F1 de estudante. Isso, visto F1 de estudante. E aí eu comecei já a trabalhar dentro do campus. Como é que é essa história de, então pode trabalhar como F1, é difícil, é fácil? Mas e se eu não conseguir um trabalho? Dá sua experiência sobre isso. Porque essa pergunta é frequente. Então, com o visto F1 de estudante, você pode trabalhar dentro do campus até 20 horas semanais. Porque 20 horas você tá estudando, 20 horas você tá trabalhando, gente. Vamos lá. Você trabalha, você estuda, você é um full-time student, ou seja, você é um aluno integral. Você é um aluno integral e você pode trabalhar meio período. Que tipo de trabalho tem na universidade? Depende. Vários tipos. Vários tipos. Até mesmo quando você vai começar a aplicar para os trabalhos, você também tem que ver qual é o tipo de trabalho que tá. Por exemplo, existem vagas que são realmente, especificamente, para quem tem Financial Aid. Ou seja, não é o nosso caso. Financial Aid é assistência para pagar, tipo FIES. É o FIES daqui, exatamente. E aí, por exemplo, nesse caso, não cabe no nosso tipo de visto. Mas, geralmente, quando você vai procurar vaga dentro do campus, você procura por vagas institucionais, que aí esse tipo de orçamento pode ser atribuído pra gente que tem esse tipo de visto. Como achar? Depende também da faculdade. Às vezes eles têm
programas, algum site que vai estar lá Divulgação. disponível. Mas geralmente, se você for ir de departamento em departamento, procura. Você tem algum tipo de vaga institucional? Você tem alguma vaga? Nanana, e aí você aplica. Dá uns exemplos aí de vagas institucionais que você viu que a pessoa poderia ter em mente que ela poderia trabalhar. Pode ser desde a recepção de um departamento, e aí você pensa, ai meu Deus, é uma recepção, é só isso, é na bookstore. Gente, é uma oportunidade que você tem e a gente tem que trabalhar dentro do que a gente tem, do que o visto possibilita a gente. Então, por exemplo, na lojinha da faculdade, na loja da faculdade, na biblioteca, recepção, eles cafeteria. Isso, ou até mesmo nos departamentos que atendem alunos. Então, no Valência eles tinham um Answer Center, então era um centro de respostas que eles chamavam assim, que os alunos vinham com diversas perguntas e você era a primeira pessoa que falava com eles. E o quanto que você não aprende, gente. Nossa, tudo de dentro da universidade, né? Você tem que procurar resposta para as pessoas, né? E aí você começa a desenvolver experiência nos Estados Unidos. Então, gente, olha aí. Então, tem dois lances aqui. Primeiro, a questão do trabalho para pagar as contas. Sim. Segundo, é começar a fazer um currículo. Porque o teu currículo do Brasil, eu vou dar o meu exemplo. Quando a gente fala em Petrobras no Brasil, todo mundo sabe do que tá falando. Quando a gente fala em Petrobras nos Estados Unidos, 90% das pessoas não tem a menor ideia do que você tá falando. E as 10% das pessoas que têm é a questão da área de óleo e gás, tá? Porque, no geral, as pessoas não vão ter a menor ideia do que você tá falando. Então não adianta você vir com toda a tua experiência do Brasil, que às vezes aqui ela não consegue se traduzir numa experiência que um recrutador americano vai olhar e vai ver o peso dela. Tem duas estratégias, ou construir a sua experiência aqui, ou saber muito bem vender a tua experiência no Brasil dentro da realidade americana. E aí vai também da experiência de cada um, né? Mas essa coisa de trabalhar dentro da faculdade, você começa a construir a tua experiência, teu currículo nos Estados Unidos. Né? Qualquer experiência é legal, porque você como aluno internacional, você já vai ter uma experiência internacional, né? Já começa no diferencial, né? Sim, mas até mesmo você conhecer as pessoas daqui, começar a conectar com diferentes tipos de pessoa. E para você trabalhar, então, dentro do campus, não existe nenhum tipo de autorização extra que você precise. Você, para aplicar para essas vagas, você também consegue o Social Security. Que quando você trabalha legalmente dentro do teu visto, você tem direito a pedir, você tem direito e dever de pedir um Social Security Number, que é como se fosse um CPF. Se você não trabalha, ou se você não pode trabalhar, você não vai ter um Social Security. E aí, sem o Social Security, tem um monte de coisa. É o crédito, é o seu histórico, é o imposto de renda, é uma série de coisas que você se você quer construir uma vida aqui, que fazem diferença. Então, bem importante essa dica. Pra eu concluir o meu curso do Associate, foram 2 anos e meio, mais ou menos, que eu fiz. Durante todo esse tempo eu trabalhei dentro do campus. E aí você pensa, nossa, mas é um college, eu já não tenho nada... Gente, eu era a pessoa mais ocupada daquela faculdade, porque o que tem de oportunidade dentro do campus é surreal. E aí a gente vê, assim, muito de aluno, assim, mas faz diferença eu ir, sei lá, pra Yale ou pra aquelas grandes universidades, mas aí eu vou começar num college. Gente, quem faz a faculdade é você. As oportunidades, elas vão estar lá distribuídas na sua frente. Como você vai lidar com elas é diferente. Então, mesmo eu que trabalho agora na UCF, a gente vê alunos que estão lá há 4 anos, às vezes eu pego um currículo... Não fizeram nada. Não tem nada no currículo deles. Então, é mais do que você vai fazer. Então, mesmo dentro do Valência, eu era presidente de organização estudantil. A gente vai ter que fazer um visto só sobre clubes e associações. Só disso, participava de vários eventos, eu conheci muita gente nesse período. E aí, então, a transferência, quando você se forma, você tem uma graduação, tem a formatura, você tá lá com a beca, tudo bonito. E é o seu primeiro diploma. O seu primeiro degree, né? A sua primeira graduação, o seu primeiro diploma, né? O Valência vai te dar um Associate of Arts, um Associate of Science, vai estar lá o seu nome e tudo mais. E aí você pode transferir
pra universidade e aí continuar como se O fosse... seu bacharelado. Você iria transferir pro terceiro ano, da faculdade, mais ou menos assim. E aí, gente, o que é importante isso? E eu acho que tem muita gente que vem pra fazer curso de inglês, que a gente pode falar disso também. Vir pra fazer curso de inglês é uma ótima oportunidade pra quem não sabe inglês. Mas se você já sabe, pense nas outras possibilidades. Por quê? Quando você chega aqui e você não tem esse seu currículo é lá do Brasil, as pessoas não conseguem fazer essa tradução, quando você pega um diploma com o seu nome de uma instituição daqui, primeira coisa, as pessoas sabem que você sabe falar inglês e conviver com pessoas que falam inglês. Se ele não souber mais nada sobre você, esse diploma já diz isso. Então isso já é um diferencial, tá, gente? E aí, querendo ou não querendo, ele sabe que aquele diploma ali, que é um Associate of Arts, um Associate of Science, te deu um know-how em uma série de coisas. Então, por mais básico que vai ser o seu trabalho que você vai buscar depois, ele já não é um trabalho só braçal. Ele já é um trabalho que pode ter todo aquele conhecimento ali, porque aquele diploma te garante para essa pessoa que você já tem. E aí a gente no Brasil tem muita coisa assim de qual que é a sua faculdade, qual que é a sua faculdade. Aqui isso conta muito menos do que o que você já fez. Não, eu fiz essa faculdade aqui, eu tenho esse associate, mas eu fui presidente da associação X, ou eu participei daquele programa Y, eu fui voluntário no evento tal. Tudo isso conta das tuas habilidades, os seus soft skills, né, das suas habilidades que vão além do técnico para ser um bom profissional. E isso aqui conta muito, né? Sim. As pessoas não têm noção, porque no Brasil parece que isso é tudo tão natural, as pessoas querem saber do diploma, da empresa que você trabalhou. E você tá começando uma vida nova aqui, e isso tudo que você fez no Brasil, às vezes não vai contar. E ter um diploma e ter essas experiências que você busca sozinho dentro da faculdade vai fazer muita diferença, né? Sim. Bom, e aí você termina o bacharelado, e aí você tem o bachelor's, e aí você faz o quê? E aí você faz o que você fez? Aí o que eu fiz? Aí depois, mesmo nesse período eu trabalhei no Marriott, trabalhei no hotel do Marriott, e aí eu comecei a fazer o mestrado na UCF, Rosen College. Você foi do associate pro mestrado. No meu caso é um pouquinho diferente. Porque você já tinha graduação do Brasil. Isso. Se fosse um americano, alguém que não tem uma graduação do Brasil, que tá começando agora, ou se fosse um americano que foi lá e fez só o associate, poderia fazer um mestrado? Não, tem que ter um bacharelado. Tem que ter um bacharelado. Pra fazer o PhD, você não precisa de um mestrado às vezes, mas pra fazer um master, você precisa ter um bacharelado. Tem que ter então, um bacharelado. o bacharelado é obrigatório pra seguir. Você tem que ter um undergrad completo, né? Depende do seu curso também. Mas, por exemplo, porque o meu bacharelado foi em publicidade. Aí eu pensei, meu Deus, porque eu queria ir pro mestrado. Falei, ai meu Deus, não vou conseguir. Aí o que eles olharam? Eles viram que o meu bacharelado, eu fiz pela UES, né, a minha equivalência. E aí eles viram, tá, ela tem um bacharelado, mas ela tem anos de experiência no ramo de hospitalidade. Então... Que você conseguiu aqui já. Aqui, durante a sua graduação, durante os meus programas da viu? Disney, os meus programas da Disney e o que eu fiz aqui enquanto eu tava em Valência, eles contaram como 2 anos de experiência na indústria, então eles falaram, não, você pode então aplicar pro mestrado. Porque não é só a graduação, no Brasil o MEC exige, você tem que ter isso pra fazer isso, você tem que ter isso pra fazer isso. Aqui não, tempo de experiência profissional conta, porque... Vamos dizer, eles contam que você tem a maturidade profissional pra conseguir acompanhar aquele curso, né? Eles contam que é relevante, né? Então, assim, tem 2 anos de experiência na área de hospitalidade e turismo. Então, nesse caso, eles conseguiram. Mas isso pode depender do curso também. Às vezes, cursos mais técnicos, eles têm diferentes tipos de requerimentos. Por isso que a gente fala assim, você tem que saber o que você quer fazer, pra você olhar as exigências daquele programa, se você atende ou não atende, né? Sim pro mestrado. Mas, por exemplo, se você tem 18, 19 anos e você não tem ideia ainda do que você quer fazer, ótimo, tudo bem, tá tudo certo. Porque o associate é meio geral, né? Exato. Então, essa eu acho que a grande vantagem de você daqui dos Estados Unidos, se você começar no Associate of Arts, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer geral,
fazer as aulas que são obrigatórias e depois decidir o que você quer fazer na transferência. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto daqui, porque no Brasil a gente fica assim, ai meu Deus, eu tenho 18 anos, eu tenho que decidir o que eu quero para a minha vida, meu Deus, que estressante. E sim, lá você escolhe só o bacharelado e aquilo por 4 anos. E às vezes você perde, se você trocar de curso, às vezes você perde quase tudo que você fez, né? Então aqui mesmo se você começar nesse curso de Associate, se daqui a um ano você meio que saber o que você quer fazer, você pode colocar algum programa de transferência. Se você ainda não sabe, pode terminar com as aulas gerais e aí quando transferir para a faculdade, você escolhe qual curso que você quer. Então, são muitas possibilidades. Agora, vamos falar do negócio, curso de inglês no Valência, que eu acho que o pessoal deve ter curiosidade, porque curso de inglês no Valência é um custo bem mais barato do que, por exemplo, fazer na UCF, né? O curso de inglês da UCF. Como é que é? Eu acho, bom, o curso de inglês em Valência é o Intensive English Program, então é um curso intensivo. Então, realmente, ele é um curso que ele, comparado às vezes com outras escolas de inglês, é mais puxado, realmente. É mais puxado, são mais horas. E eu acho que uma das coisas mais legais é que é dentro do campus do Valência. Então você vai viver a vida de universidade, né? Então o prédio é dentro do campus e aí você consegue já ter um pouco de vivência das coisas que estão acontecendo na faculdade. E a transferência para o college é muito mais simplificada. Então agora, depois de determinado nível que você completa de inglês, no curso de Valência, você já nem precisa fazer um TOEFL, outros testes que eles têm internos, você às vezes nem precisa fazer. Na UCF também. No Global também. Isso. Se você conclui até um nível X lá no Global, UCF Global, você pode já... Ele entende que você já tá no nível do TOEFL que ele iria exigir, você não precisa você já atingiu o nível mínimo de inglês necessário para começar o curso. As aulas, né? Uhum. Então isso é uma transição mais fácil e você já tá dentro da faculdade, né? Você falou, você tá convivendo com a vida você não vai ter um choque tão grande quanto você teria se estivesse, às vezes, fazendo um curso fora. Esse é o que a gente escuta dos alunos, né? Que não tem tanto assim, meu Deus, onde eu tô perdido. Você já tá lá. E outra coisa, assim, em questão financeira, de Valência, é um curso bem menor, de cursos gerais, assim. E os cursos da graduação, você pode parcelar, que é legal. Porque a graduação, gente, em teoria, você tem que ir lá e pagar. Você começa as aulas, aí você vai lá e paga o semestre. Uhum. Porque aqui não tem essa coisa de mensalidade, né? Essa mentalidade de mensalidade não existe. Então, quando as pessoas falam assim, você entra até no site da UCF e fala assim, quanto que é a mensalidade, então? Você não vai achar essa informação, porque não tem essa informação. Tem lá o preço da hora-aula crédito, né? Que é difícil de calcular quanto que vai ser. O que é importante saber é que para ser aluno internacional, você tem que ter no mínimo graduação, undergrad é 12 créditos e graduate é 9 créditos. Pra você estar legal com o visto. Então, assim, não adianta querer também, então vou fazer uma graduação, vou fazer só uma materinha ali para ter o visto. Não pode, tá? São 12 créditos por semestre para o aluno internacional da graduação e 9 créditos da pós-graduação. Independente do curso. Independente do curso. E se for chutar também de uma maneira bem geral, uma aula equivale a 3 créditos. É uma matéria equivale a 3 créditos. Equivale a 3 créditos. Algumas aulas que tem laboratório e tal, eles consideram... O crédito ele conta às vezes como tempo de estudo, o tempo que você vai se dedicar para aquela aula. Então, geralmente você vai fazer 4 matérias por semestre. 4 matérias por semestre. E na pós, 3 matérias por semestre. Que já são suficientes, né? Eu tentei fazer 4 semestres, desisti na primeira semana, não rolou. E nós passamos pela graduação. Beleza, graduei, chegou no Master. E aí? Master, UCF, Rosen College, aí foi, enfim, pro Rosen. Como é que foi? Intenso. Viu, gente, ó. Isso é legal. No Brasil tem pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Qual que é a diferença, basicamente? Ter uma tese ou não ter uma tese. Porque eu acho que no Brasil é 360 horas para contar como uma pós-graduação, né? Se eu não me engano, e ainda é a mesma coisa da minha época. Bom, aqui não é assim. Master é Master e Master é mestrado. MBA é mestrado. Master in Tourism é mestrado. Mestrado é mestrado.
Você pode escolher fazer com thesis ou sem thesis. No Master é thesis e no PhD é dissertation. No Brasil, no mestrado é dissertação e no doutorado é tese. É o contrário. É o contrário, gente, é difícil de entender. Eu sei. No nosso curso específico que tem essa opção de tese ou não tese, outros cursos eles vão te obrigar a fazer uma tese no mestrado, ou eles vão te dar outras opções, como existe uma prova final ou um projeto que você tem que apresentar para uma banca. Então, por isso que depende muito do curso. A gente está falando mais do nosso, mas depende do que você quer estudar. Pode ser que sim. Tem uns que é a prova, por exemplo, direito, que é um mestrado, é uma prova, né? Você tem que ir lá e fazer uma prova. Você fez a prova do bar. É isso, né? Do bar. Que é tipo a OAB, mas é um mestrado. É confuso, gente. Um passo cada vez, mas é que eu fiz, o meu curso eu comecei em agosto de 2020. Então, o início do meu programa foi online, né? Já que, já foi no início da pandemia. Foi ótimo. Você começou já no olho do furacão, né? Sim. Mas durante também, mesma coisa de mestrado, eu trabalhava dentro do campus. Então, e pode ser mesmo o que você está fazendo no mestrado, você pode aplicar para qualquer vaga que também seria se você estivesse num bacharelado. Desde que esteja dentro do campus, você pode trabalhar. Então, eu trabalhei no campus de Downtown, eu trabalhava na academia que eles tinham lá. E depois eu trabalhei no Career Services. Que você vai dar outro vídeo. Isso é outro slide, gente. Outra parte da vida, porque Mayara ajudou muito a aluna a começar a colocar o pezinho pra fora na vida do trabalho. E aí a gente pode fazer um vídeo só sobre o currículo americano quando começar a trabalhar, porque eu acho que tem muita gente que vai se interessar. Vou guardar o próximo. Pro mestrado, algumas vagas em específico, eles vão te dar o que eles chamam de assistantship. Então, nessa vaga que eu apliquei do Career Services, eles pagaram a minha tuition, a minha mensalidade, vai. Então, gente, aí ó, foi mais ou menos o que aconteceu com o doutorado. Isso é garantido, você aceita já no pacote. Porque você vai trabalhar 20 horas e estudar 20 horas. No mestrado não tem essa garantia. Mas, com quanto tempo você estava no mestrado você conseguiu? É porque teve toda a pandemia no meio, teve a pandemia, demorou um pouco, mas depois de um ano. Um ano? É porque teve a pandemia, o seu primeiro, na verdade o seu, foi logo que você voltou pro campus, que voltou a ter atividade no campus, você já conseguiu, né, na verdade. Se não tivesse tido um ano de pandemia, ia ser logo de cara. Mas são vagas, não é uma vaga que você vai ver sempre, assim, porque são depende, poucas vagas. Porque, gente, é uma vaga cara, pensa, pra eles contratarem esse aluno, eles vão pagar não só o seu... seu salário, mas vão pagar as suas aulas. Então, mas essas oportunidades também existem dentro de pesquisa, eles podem ter orçamentos extras para isso. Dentro do mestrado vão ter oportunidades diferentes, não só dentro do campus, por exemplo, como eu trabalhei na academia, depois eu virei manager lá e tal. É um outro tipo de experiência, mas você vai ter experiência mais de pesquisa, então você vai ter vagas como Research Assistant. Você pode trabalhar com os professores para ajudar na pesquisa deles, ou trabalhar como Teaching Assistant. Então você pode trabalhar junto com os professores dando nota nos trabalhos, nas provas, tudo mais. No mestrado já pode fazer isso. No mestrado você faz áreas, isso. Né? Isso. No mestrado você tem essas oportunidades extras, ou no meu caso, que era um assistantship, então você trabalhava para o departamento. Então, qualquer coisa que eles precisassem, você meio que estaria à disposição. E por isso que é uma vaga cara, né? Mais bem paga. Mais bem paga. Pagamento direto e indireto, né? Nesse caso, isso. Né? Mas aluno, mas funcionário da faculdade, né? Como... E agora? Neste momento. Neste momento, porque Mayara agora já tem 2 degrees aqui nos Estados Unidos. O primeiro em Associate of Arts, pelo Valência. O meu foi Associate of Science. O seu foi Science? Associate of Science. E agora o Master, que ela se formou. Eu estava de Covid, não pude ir, porque eu queria na minha primeira formatura aqui nos Estados Unidos, eu não pude ir. Tudo bem, acontece. Tá no YouTube, gente. É verdade, só no YouTube. Isso. Aí, atualmente, então, me formei agora em maio. E aí, agora eu tô trabalhando dentro do campus, no departamento de internships. E como é que você tá? Você já formou e continua trabalhando? E pode, não pode? Como é que é isso? Conta aí pro pessoal.
Então, depois que você se forma, independente se é um associate ou um bacharelado, um mestrado, um PhD, você pode trabalhar por 1 ano depois da sua formatura. 1 ano para quem é de algumas áreas e até 3 anos para quem é da área de 2 ou 3, que é da área de STEAM. Tem uma autorização especial que é por mais tempo ainda que você pode trabalhar. Tipo, como se o seu visto ganhasse um bônus para você ter experiência de trabalho, né? O F1 é assim, então o STEM é da área de técnico, engenharia, matemática, são áreas mais específicas que você vai aplicar todo ano, você reaplica, porque a gente chama de OPT, então você vai reaplicando todo ano e aí tem no máximo 2, 3 anos, dependendo da área, né? Mas na maioria das áreas sociais, na maioria das áreas é 1 ano. 1 ano. E esse OPT pode ser durante o curso também, né? Por exemplo, no verão, né? É o SPT. É o CPT. É o CPT. Como é que é o CPT? O CPT, ele é uma autorização de trabalho para você trabalhar fora do campus. Então, dentro do campus, você não precisa de nenhuma autorização extra para trabalhar. Mas depois de 1 ano letivo, e de novo, é uma questão geral, porque dependendo do curso, para você trabalhar fora do campus, você tem que fazer determinadas matérias. Cursos às vezes mais técnicos, tipo paralegals, tem que fazer determinadas matérias para eles te autorizarem a trabalhar fora do campus. Na sua área de estudo. Tem que ser na sua área, não é qualquer lugar qualquer trabalho, não. Não. Então, basicamente, o CPT é a sua autorização de trabalho para trabalhar fora do campus, que pode ser meio período ou período integral. E aí vão ter várias regras que o CPT interfere no OPT, se vocês quiserem, chega lá. Porque tipo assim, o CPT, no fim você tem um tempo de trabalho. Se você gastar durante o CPT, durante a sua graduação, vai afetar o seu tempo do OPT que é depois. Então tem que pensar aí na estratégia de como usar esse tempo de autorização de trabalho durante seu curso, né? O CPT é a oportunidade que eles dão para você ganhar experiência na indústria, né? Então, você aplica para os trabalhos, tanto faz o trabalho, se é um estágio, se é um trabalho seasonal, enfim, você aplica. A faculdade tem que autorizar, que é o meu departamento, eles têm que autorizar, tem um formulário, você tem que enviar a sua carta de aprovação daquele trabalho. A faculdade tem que falar, tem a ver com o que essa pessoa está estudando, né? Isso, você vai colocar a descrição, tudo. Depois que a gente aprovar, aí o UCF Global, no caso, também tem que autorizar. E aí sim eles vão te emitir o que é o I-20, né, que vem junto com o seu visto de estudante, e aí esse documento que te faz ter autorização para trabalhar naquele lugar. Por um período determinado, dentro daquele contrato muito específico. Mas por que é legal a gente contar essa história? Porque além de fazer o seu curso, você tem a possibilidade de ter experiência profissional aqui também. E assim, você veio, fez seu curso, você vai voltar para o Brasil com um diploma de uma faculdade americana e você vai voltar com experiência internacional de trabalhar numa empresa nos Estados Unidos. Então, assim, são muitas oportunidades que vêm nesse pacote, né? Sim. Qual que é o seu, assim, pra fechar? Vamos terminar esse vídeo já tá longo, o pessoal já aprendeu muita coisa, vai ter que assistir umas 3 vezes esse vídeo pra dar conta de tanta informação que tem aqui hoje. Foi bem completo, essencial, né? Mas assim, qual que é a sua avaliação? Como é que foi pra você essa experiência como aluna internacional aqui? O que você avalia? O que você mais ganhou? Ai, nossa. Eu tinha que saber essa pergunta. Não, essa tem. Porque aqui a gente gosta assim, ó, é de verdade, não é ensaiado, não. Ai, meu Deus. Minha experiência, 100% minha experiência. Não é fácil. Essa é a grande realidade, que a gente pensa assim, meu Deus, ainda mais em Orlando, Flórida, Disney, socorro, está aqui do lado e tal. A nossa indústria é muito bacana, né, que a gente tem contato com tanta coisa diferente, entretenimento, parque, evento, show, tudo. Disney, Universal. Você fala, meu Deus, que incrível. Gente, é difícil. E não é pra todo mundo. É a grande questão. Tem muito aluno que vem conversar com a gente e fala, gente, isso não era o que eu tava esperando. Às vezes não é o curso que você estava procurando. Não pode ser uma dificuldade da língua mesmo, do inglês, de você não conseguir. Tem adaptação desde a água que você toma
a comida que você compra no mercado. Aqui a gente tem em Orlando, tá? Tem o privilégio da comunidade brasileira, muito sim. grande. Então a nossa localização tem essa vantagem de você, se você tem essa Mas questão... não é todo dia que você pode fazer comida brasileira, não. Tem mas dia tem que acesso, não. tá? Tipo, tem Tem lá, acesso. entendeu? E as pessoas que você conhece. Então, ao mesmo tempo, tem gente que fala, meu Deus, só fiquei com brasileiro, não falo inglês, o que está acontecendo? Estou perdido. Eu acho que assim, se você tem a intenção de vir estudar aqui, não é você vou me mudar. Gente, você veio para estudar aqui. O seu foco é o seu estudo, tá? É a sua prioridade. Morar aqui é consequência, né? Correto. Isso é uma coisa que, em questão de imigração, que é importante falar. Até mesmo quando você está aplicando para o visto de estudante, a sua prioridade é estudar. Por isso que você é um aluno integral. Então, pra mim, eu falo assim, que é tipo uma montanha-russa, sabe? Você tá na fila da montanha-russa, você tá tão nervoso, você fala, meu Deus, que eu estou animado, mas você tem medo, porque você não sabe como vai ser. Pra mim foi assim, porque eu vim sozinha, gente, minha família não tá aqui, não. Então, eu tive que morar com pessoas de outros países. Isso daria outro vídeo, esse negócio de roommate daria outro vídeo. Outro vídeo. Por isso que é uma experiência diferente se você vir com a família e tal, mas eu vim sozinha. Então... você tá lá, meu Deus, estou animada, mas eu tô com muito medo. Aí você tá na faculdade, aí você tá na montanha-russa, aí é muito maluco, gente. É muito intenso, muito intenso. Até mesmo porque eu já tinha uma faculdade, então eu comecei meio que de novo. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, por que tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Porque eu quis. Porque aqui, se você quiser, você faz coisas o tempo inteiro, né? Essa sensação que todo mundo tem. Desde diversão, de acesso à diversão, a programas, a coisas na faculdade, oportunidade. Tem coisa pra você fazer o tempo inteiro, né? Uhum. É uma dedicação, você tem que ter uma dedicação com os seus estudos, a questão financeira, você tem que ser organizado, responsável com a sua questão financeira também. Mas se você se identificou com o que você tá fazendo... vale a pena no final. Porque tem muita oportunidade. Aqui tem muita oportunidade. Então, aí você sai da montanha-russa, que foi o que eu falo assim, eu terminei o Valência, sai da montanha-russa e vai de novo. A gente entra vou entrar na fila de novo, porque tem uma outra montanha-russa ali do lado que é um pouco maior e eu vou encarar ela. E eu entendo, e a questão assim, vai ser, sim, é difícil, existe um processo de adaptação que ele é constante, porque várias coisas acontecem uma pandemia, gente. A gente tava esperando por isso, né? Ninguém pensou nisso. Então você tem que ser... Pra mim, a principal coisa use os recursos da sua faculdade. Use os recursos que você tem ao seu redor. Pra mim, essa é a principal dica, que os alunos nem pensam nisso. Gente, eles têm psicólogos na faculdade. Não é só o curso. Não é só o curso, entendeu? Não é só o curso. Aqui você vive a vida da universidade, né? Principalmente, acho que graduação. Eu falo assim que... Gente, eu não fui até hoje num jogo de futebol, né? Tô ensaiando. Por quê? Porque como tem o Wilson e as meninas, a gente tem a nossa vida, né? A gente não fica imersa na vida da faculdade. Mas o aluno que vem e vai morar no campus, que vai viver a vida da faculdade... Meu Deus, tem coisa... Tem agenda pra todo dia, gente. É absurdo tanto de coisa que tem, né? Na faculdade. Então, aproveitar isso é grande parte da experiência, Sim. Né? Então, afinal, assim, venha com a cabeça, se planeje. A gente antes de vir pra cá. Planeja se planeje antes de vir pra cá. Converse com várias pessoas pra ver se realmente é isso que você quer. Não, gente, não é pegar um ônibus, você está vindo pra um outro país. Então, se planeja certo, vem com a cabeça aberta e tudo bem se não for pra você. Tudo bem se você não é pra todo mundo. Não é. Tudo bem se mudar de curso, tudo bem se mudar de estado, não tem problema. Sempre tenta encontrar, o principal é você encontra um mentor, uma pessoa que pode te guiar durante Aqui esse tem caminho. isso de mentor que é muito legal, né? Sim. Eles têm muito essa ideia de mentor, da pessoa que já passou pelo seu caminho e que vai te ajudar. E é gratuito, tem na faculdade. Eu fui mentora de uma moça que tava começando, tava no 2º ano da faculdade. Foi tão legal pra mim. Eu acho que foi legal pra ela, mas foi legal pra mim poder ser mentora, contar a minha experiência pra ela e ver o tanto que ela tava se apropriando daquele conhecimento e isso é cultural. Tem muita coisa, eu acho, da cultura que a gente aprende e vai levar pra vida, né? Seja aqui, seja no Brasil. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá no mesmo barco. Meu pai fala assim,
Mas o barco só anda se tem vento. A gente tem que receber algumas coisas pra ir pra frente. É verdade. Vamos fechar com essa frase, achei bonita. Ah, foi legal. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Não custa nada e ajuda muito pro YouTube entregar esse vídeo pra gente que também tá buscando oportunidades. Vocês sabem que a gente, assim, começou no canal Noites agora e o maior intuito de estar aqui há um ano já, brincando esse negócio de YouTube, é saber que a gente passou por algumas dificuldades, você passou pelas suas, a gente tá passando pelas nossas, e a gente pode facilitar pra quem tá chegando, né? A gente pode devolver um pouquinho pro universo e ajudar quem tá chegando. Então, para que outras pessoas também assistam esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até a próxima. Tchau! Obrigada, Mara. Foi muito legal.